História real da vovó. Superação após uma vingança inesperada que impressionou a todos. Maria sempre foi o coração do lar. Com 1000 histórias para contar, desde os dias de sua juventude até a criação de seus filhos, agora, aos 70 anos, um novo capítulo chamava por ela. Depois de décadas longe de sua cidade natal, a campainha de sua vida começou a soar de novo. O impulsionador? Uma notícia inesperada que a havia atingido como um raio. Sua filha mais velha, Laura, estava em apuros. De repente, todo o seu amor materno se transformou em um desejo ardente de proteção. Com o passar dos dias, Maria arrumou suas coisas, pegou seu velho diário, um repositório de memórias e segredos, e decidiu que era hora de voltar para casa. Ao chegar a São Luísa, tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. As ruas que conhecia estavam cobertas de lembranças, mas o passado também trazia sombras. Maria sempre soubera que sua irmã Ana tinha um certo tipo de inveja dela. No entanto, o que ela? O choque foi como um golpe direto no peito. Por que Ana não contou? Por que ela permitiu que o rancor entre elas se transformasse em algo tão profundo? Enquanto Maria caminhava pelas ruas do passado à procura de Laura, encontros inesperados começaram a acontecer. Um deles foi com Tomás, seu primeiro amor. A intensidade do momento a fez sentir novamente aquele frio na barriga, mas a euforia logo deu lugar a sentimentos conflitantes. O que seria do seu relacionamento com Laura agora que descobrira que sua própria irmã a impediu de ser mãe? E mais, o que Tomás faria ao saber sobre o mistério que pairava entre elas? As respostas pareciam distantes, mas o diário a chamava. Cada página escondia segredos de tempos passados, enquanto revelações mais sombrias começavam a vir à tona. Maria não sabia que Ana planejava tomar tudo o que sempre foi seu. O desejo de vingança nascia dentro dela, forte e vibrante, como uma chama que não se apaga. Teria Maria coragem para confrontar a irmã? Ou a lealdade à sua filha falharia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A brisa leve da manhã acariciava o rosto de Maria enquanto ela fitava o diário aberto sobre a mesa. Cada palavra escrita ali pulsava como um eco do passado, um lembrete constante dos segredos que se escondiam nas entrelinhas. O silêncio na casa de Ana era ensurdecedor e no fundo de sua mente, o desejo ardente de enfrentar a irmã a consumia, corações entrelaçam. Mas, antes que pudesse tomar qualquer decisão, um grito cortou o ar. Rápido! Alguém bateu a porta. Maria sentiu um frio na espinha. Ana correu até a entrada, os olhos arregalados, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. O que poderia ser tão urgente? O coração de Maria acelerou. Naquele momento, a porta se abriu e diante delas estava Laura, ofegante e pálida. Mas não sozinha. Atrás dela um rosto que congelou o tempo. Diego, o ex-noivo de Laura. Ele tinha uma expressão sombria, os olhos cheios de um misto de desespero e raiva.
Precisamos falar. Ele gritou, interrompendo a calmaria. Maria franziu a testa, confusa. O que o trouxe até aqui agora? A urgência nas palavras dele fazia seu coração disparar. Laura olhou para a mãe, buscando conforto, mas a tensão se instalou. Mãe, ele tem algo para nos contar. Algo que afeta a todos nós. A voz de Laura tremia e Maria ficou paralisada. O que podia ser? Diego respirou fundo, quase como se estivesse precavido de que o que dissesse mudaria tudo. No outro dia, eu encontrei um documento. No cartório. Ele hesitou, os olhos se desviando. Maria, você não sabia que Ana não era a única que cuidava de Laura, né? O segredo mais profundo tá com o pai dela. Um choque. Como assim? Maria olhou para Laura, depois para Ana. Os rostos delas estavam pálidos, mas Ana apenas balançou a cabeça, tentando negar. Isso é mentira, ela exclamou, a voz firme. Mas Maria percebeu um leve tremor. Diego continuou implacável. Não é só isso. O pai de Laura teve um papel crucial em tudo isso. Ele nunca quis que você soubesse, Maria. A revelação da história familiar começou a se desdobrar. Ele a deixou sob os cuidados de Ana porque tinha problemas. Problemas graves. Ninjas, Diego disse tragicamente. Ele não estava em condições de criar uma filha, mas ele sempre soube de você. A cada palavra, Maria sentiu seu mundo girar. O que mais estava escondido? Ele está de volta e não quer perder Laura de novo. O corpo de Maria parecia pesar como uma âncora em um mar revolto. Ele está de volta? Sua voz saiu quase em um fio. Você quer dizer que ele a traiu para se preservar? Laura estava em prantos, tentando compreender. Mãe, isso significa que tudo foi parte de um plano? Todas as minhas memórias, tudo que eu construí com a Ana? A tensão no ar ficou palpável como eletricidade prestes a estourar. Maria olhou para Ana, que estava a poucos passos. A Sister tinha os lábios tremendo, como se estivesse a ponto de confessar. Mas antes que Maria pudesse confrontar Ana, o som de sirenes distantes começou a preencher o espaço. Infelizmente, essa nova confusão e o tumulto emocional atraíram a atenção de vizinhos e curiosos. A situação estava fora de controle. Pessoas começaram a se reunir do lado de fora. No entanto, nada poderia se comparar ao terremoto em seu coração. Será que Ana sabia que o pai de Laura ainda estava vivo? Será que isso mudaria tudo entre elas? E agora, o que isso significava para o amor que sentia por Laura? No meio do caos, o diário começou a se desintegrar. Mas Maria ainda tinha mais perguntas. O que vai acontecer agora? O que Diego sabe realmente? Mais importante, o pai de Laura? Ele vem para ficar? E com isso, Maria percebeu que suas certezas estavam prestes a desmoronar. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A questão permaneceu. Será que elas conseguiriam enfrentar essa nova tempestade juntas? Ou as verdades reveladas seriam uma separação final? Enquanto a tensão no ar crescia, Maria virou-se para Laura, seu coração batendo descontroladamente. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Laura, você sabia de algo disso? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Laura balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Diego, com uma expressão de preocupação, começou a se mover. Maria, por favor, escute! Não faz muito tempo. Eu encontrei o nome do pai de Laura em documentos antigos e ele não está só com problemas. Ele está dentro do jogo.
fazendo uma parte do que está acontecendo. A boca de Maria secou. Que jogo? A palavra soou como o eco de um pesadelo. O que mais poderia estar escondido? A multidão do lado de fora já estava se aglomerando, os olhares curiosos aumentando sua ansiedade. Então, tudo aconteceu rápido demais. Uma batida forte na porta interrompeu o turbilhão de emoções. O coração de Maria disparou. O que mais sussurrou, quase em desespero. Antes que alguém pudesse responder, a porta foi aberta com um estrondo. Um homem entrou, a cara embaraçada, mas com um brilho nos olhos que parecia afiado como uma lâmina. Maria! A escolha que você fez! Ele soltou, o tom de voz cortante ecoando na sala. Era Miguel, o pai de Laura, e sua presença mudou tudo. O Sekundnik marcou um recomeço. Todos os olhares se voltaram para ele. Maria sentiu um nó na garganta. Miguel não aparecia há anos. Ela pensou que nunca mais o veria. Como você teve coragem de voltar? Perguntou, seu corpo tremendo. Todo o passado começou a ressurgir. As promessas quebradas, os dias de amor e dor. Miguel foi direto. Seu olhar fixo. Eu estou aqui porque a situação fugiu do meu controle. Laura, você precisa saber que eu não deixei você. Fui obrigado a ficar longe. A Ana, ela esconde um segredo maior. Maria congelou. O que você está dizendo? Ela não é a única que mente na família. Miguel disse, a voz se elevando. Laura não é apenas filha da Ana. Ela é também minha. Mas há mais. O que vocês não sabem é que eu nunca fui um simples fugitivo. Havia algo muito mais profundo envolvendo o nosso passado. Algo que poderia destruir tudo. A tensão encheu o ar. Cada pessoa ali absorvendo o impacto das palavras. Maria sentiu suas pernas vacilarem. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. Laura, confusa, virou-se para Miguel. Que mistério! O que você quer dizer? Eu e sua mãe estávamos envolvidos em algo perigoso, Miguel explicou. Ana não estava apenas ajudando. Ela era parte de tudo. Prepare-se, porque a verdade sobre sua família é devastadora. Nesse momento, um grito cortou a sala e todos olharam para fora. Uma explosão de luz e cor iluminou o céu, seguido por um estrondo ensurdecedor. O barulho era ensurdecedor, a multidão gritou. Maria rapidamente se virou. O que estava acontecendo? O que foi isso? Gritou Laura, apavorada. Antes que alguém pudesse responder, a janela estourou e pedaços de vidro voaram para todos os lados. O choque se espalhou e o pânico tomou conta. A vida de todos estava prestes a mudar drasticamente. O que mais estava a caminho? E mais importante, quem realmente era Miguel? A verdade escapava por entre os dedos de Maria. E junto com isso, a possibilidade de perder tudo que amava. Como um furacão, a situação se transformou rapidamente em caos. Maria mal conseguia pensar. O que estava prestes a ser revelado? Ela já não sabia o que era real ou uma ilusão. E na mente de Maria, uma única pergunta ecoava. Até onde suas decisões a levariam agora? Maria estava paralisada enquanto Miguel falava, suas palavras reverberando dentro de sua mente. O que ele disse parecia um pesadelo. Ele está de volta. E Ana esconde um segredo maior. A sala estava envolta em um silêncio tenso, exceto pelo som desesperado de Laura, que aos poucos se desintegrava. Assim, ele entrou apressado, e sua expressão de desespero fazendo qualquer um sentir um frio na espinha. Precisamos sair agora! Ele exclamou com a voz carregada de pavor.
Dizem que a polícia está vindo atrás de você, Miguel. Miguel ficou sem palavras, funcionando como um imã que atraiu todos os olhares. O pânico se espalhou entre o grupo e a multidão do lado de fora começou a gritar, uma confusão esvoaçante. Obrigada, Álvaro, Ana murmurou, os olhos arregalados. Mas logo foi interrompida por um estrondo. O som de uma explosão fora da casa fez com que o chão tremesse e vários objetos caíram. Maria, em estado de choque, olhou rapidamente por cima do ombro, suas mãos trêmulas. Mãe! Laura gritou, puxando-a para mais perto. O que está acontecendo? O coração de Maria estava em um turbilhão. Ela tentou entender a complexidade da situação, mas não havia mais tempo para isso. Uma sensação de desespero começou a tomar conta dela. Miguel, o que você fez? Ela questionou. Miguel respirou fundo, um peso esmagador nos ombros. Não foi a minha escolha. Eu não sabia que as coisas iam escalar assim. Ele olhou para todos, a culpa lamentável em seu olhar. Nós precisamos de uma saída. Com a tensão crescendo, Álvaro começou a puxar Ana com força. Agora, amor! Mas Ana hesitou, como se estivesse lutando contra alguma culpa interna. Não só a revelação do pai de Laura sairia à tona, mas algo mais profundo e terrível pairava no ar. As lembranças de Maria e Ana, as histórias nostálgicas, a rivalidade e até mesmo o amor incondicional estavam prestes a explodir em um grande confronto. E o que poderia ser mais devastador? Uma voz conhecida soou através da confusão da multidão. Ana, você não pode fugir da verdade. Era a mãe delas, Dona Cleusa, irrompendo com uma energia inesperada. O olhar dela os atravessou como uma faca e a verdade chocante deixou todos sem palavras. Você, Ana, não tem poder sobre a vida de Laura. O que você fez com ela não pode ser ignorado. Seu tom cortante trouxe à tona algo que ninguém esperava. O que você havia prometido ao seu pai? O nome do pai reverberou e faces começam a se virar em confusão. Maria sentiu o peso das palavras de Dona Cleusa, como se cada sílaba tirasse um pedaço da máscara da namorada da irmã. O coração dela martelava no peito. E Ana, com um olhar aterrorizado, recuou como se estivesse à beira do colapso. Não pode ser! Neste instante crítico, a multidão aumentava. As sirenes se aproximavam e a verdade havia se tornado uma bola de neve incontrolável. Maria sentiu que estava no meio de um furacão, com todos os relacionamentos e segredos despedaçados ao seu redor. Meramente um passo atrás de cada um dos integrantes daquela casa. À medida que os olhares se cruzavam, os segredos tornavam-se um labirinto intransponível, para onde as revelações impulsionariam cada um. E a verdadeira natureza de Ana começava a se revelar. Um jogo de poder, amor e traição estava exatamente no centro daquele turbilhão. A única certeza? Maria precisava agir. Mas o que mais ela não sabia? E agora, enquanto a tempestade se aproximava, o que seria o próximo passo? O silêncio na sala ficou opressivo. A tensão era palpável. Maria sentiu seu coração disparar enquanto os olhares se cruzavam, cada um carregando um peso imenso. Fernando, o pai de Laura, estava ali. Sua aparição mudou tudo, mas enquanto todos absorviam a notícia, um novo estrondo cortou o ar. Uma grande explosão se ouviu do lado de fora, como um trovão que ecoava na alma de todos. O barulho da multidão cresceu.
Mas não foi apenas isso que a tirou da inércia. Dos escombros de uma construção próxima, uma nuvem de fumaça e poeira invadiu o ambiente. Maria instintivamente puxou Laura para perto. "O que foi isso?" ela gritou, confusa e assustada. Álvaro parecia em estado de pânico. Sua mão tremia enquanto ele tentava arrastar Ana. Miguel, que estava ali, congelou. "Isso não era para acontecer tão cedo. Eles estão atrás de mim." A expressão de desespero em seu rosto causou um arrepio nos ombros de Maria. "Quem, Miguel? O que você fez?" Laura, com o rosto lívido, olhava ao redor, tentando entender a gravidade da situação. "Mãe, precisamos sair! Agora!" O caos que se seguia era como um turbilhão. As sirenes estavam mais próximas e os rostos na multidão pareciam brotar do chão como sombras. Então uma figura conhecida irrompeu na entrada da casa. Era Dona Cleusa, a mãe de Ana, com os cabelos despenteados e os olhos arregalados. "Ana, você precisa me ouvir! É hora de você encarar a verdade." A voz dela soava como um lamento estridente. A tensão cresceu a cada palavra. Ana hesitou, olhando para Dona Cleusa como se estivesse sendo arrastada para o abismo. "Mãe, pare! Não faça isso!" Mas Dona Cleusa não recuou. "Você tem que assumir a responsabilidade pelas mentiras que construiu. A vida de Laura depende disso." Nesse instante, a casa ergueu-se em um turbilhão de emoções. Os olhares se alternaram entre Maria e Ana, cada uma tentando entender qual segredo as duas guardavam. Maria estava a um passo de confrontar Ana, mas antes que pudesse abrir a boca, outra explosão transcendeu a conversa. Dessa vez, a janela estourou. Os estilhaços de vidro voaram como shurikens, cortando a atmosfera. E então, como uma verdade que não podia ser ignorada, um grito cortou o ar. "Ela não é a única que pode reivindicar a Laura!" Um homem desconhecido entrou atirando e o coração de Maria parou. Era Rodrigo, o irmão de Miguel, que tinha desaparecido anos atrás. Ele levantou uma arma, o olhar fixo em Miguel. "Você nunca deveria ter voltado." O terror tomou conta da sala. Laura se colou a Maria. "O que está acontecendo? Quem é esse?" A confusão pairava como uma névoa densa. "Rodrigo, cala a boca!" "Não faça isso!" Miguel gritou, mas o homem estava fora de si, olhos cheios de dor. "Você quebrara nossas promessas! Você se esconder enquanto todos nós sofríamos!" Maria mal conseguia processar a cena. Por que Rodrigo estava com uma arma? O que havia acontecido no passado? Uma série de perguntas percorria sua mente. A tensão aumentava e os murmúrios da multidão do lado de fora misturavam-se ao pavor dentro da casa. "Essa vida é um jogo!" Rodrigo gritou. E as palavras soaram como uma sentença de condenação. "E quem vai ganhar? Quem vai proteger a Laura?" O clima estava prestes a explodir. O que mais estava em jogo? Todos estavam conectados de uma maneira que Maria nunca imaginou. Enquanto o caos se instalava, ela percebeu que os segredos eram maiores e mais profundos do que qualquer um poderia prever. E mesmo diante do perigo, uma única pergunta pairava na mente de todos. Será que a verdade finalmente os libertaria? Ou apenas os destruiria ainda mais? A tensão estava no ar. Rodrigo, com a arma na mão, olhava fixamente para Miguel, a raiva estampada em seu rosto. Maria sentiu seu coração disparar. Um nó na garganta a impedia de falar. Laura, tremendo ao seu lado, parecia se desintegrar de medo. "Rodrigo, não!" Miguel gritou.
a voz se elevando, mas a expressão de Rodrigo estava além de qualquer razão. Você destruiu nossas vidas! Rodrigo gritou, a fúria dominando-o. E agora você quer voltar? Você não tem direito. O medo pairava no ambiente, envolvendo a todos como uma neblina densa. E o que aconteceria a seguir? Um gesto inesperado de Álvaro quebrou a tensão. Ele se colocou entre Rodrigo e Miguel, os olhos cheios de determinação. Rodrigo, não faça isso! Pense na Laura! Pense nas consequências! Álvaro gritou, o corpo tremendo. Foi então que o inesperado aconteceu. Com uma força devastadora, a porta dos fundos foi arrombada. Um grupo de policiais irrompeu, gritando ordens. E antes que alguém pudesse protestar, a sala se transformou em um caos absoluto. Luzes e vozes encheram o lugar. A confusão tomou conta. Maria ficou paralisada. Mãos para cima! Todos vocês! Um policial gritou, enquanto a multidão do lado de fora começava a se aglomerar. As sirenes uivavam como um lamento. E no meio desse furor, a verdade caiu como um trovão. Rodrigo, ainda segurando a arma, olhou para os policiais e seu olhar de desespero se transformou em resignação. Ele se virou e, antes que alguém pudesse reagir, puxou o gatilho. O sol ensurdecedor ecoou e a sala se encheu de estilhaços e fumaça. E então, uma figura do passado emergiu das sombras, como um espectro que havia estado ausente. Era a avó de Maria, Dona Odete, que havia estado ausente por tanto tempo. Mas agora estava ali, claro e definido, como um espectro. Era a avó de Maria, Dona Odete, que havia estado ausente por tanto tempo, mas agora estava ali, clara e definido, como um espectro. Desse conta do que se tratava. Alguém fará coisas. E o fogo do cinema se liberta, sabia que enrolou a cidade. O segundo em que esse oso pieno, mais poderoso do que ele havia se preparado para. Eu quero ponto. Sim, essa. O que é? Por isso que vai, desde as minhas petincas, a protagonista mente tentou que a mãe se abra comigo. Maria mal podia acreditar nos próprios olhos. Como ela estava lá? O que estava acontecendo? Na fumaça, um grito desesperado atravessou o espaço. Mãe! Era Laura. Enquanto Maria se voltava rapidamente para ela, o horror tomou conta de seu coração. Laura estava caída no chão, a expressão de assombro em seu rosto. A cena parecia um pesadelo. O que ninguém podia prever era que, nesse mesmo momento, uma revelação chocante estalou no ar como um raio. Miguel, com os olhos fixos na avó, desabafou. Você sabia! Você sempre soube! O rosto de Dona Odete ficou pálido. Eu fiz o que tinha que ser feito. As palavras dela foram como facas, cortando o clima ainda mais. Maria não sabia se corria até Laura ou confrontava a avó. Mas a verdade agora tremulava como uma bandeira em solo de guerra. Laura era só uma peça nesse jogo. As memórias se acumulavam. As perguntas se multiplicavam. Um eco ensurdecedor no coração de todos. Você mentiu para mim? Para nós?
Miguel perguntou, a voz carregada de dor. E enquanto os olhos de todos se viravam para Dona Odete, a sala estava em uma incerteza palpável. O que mais ela escondia? O que mais poderia ser revelado? Era o caos dentro de um furacão, emoções à flor da pele, segredos prestes a explodir. E enquanto tudo isso acontecia, a única coisa que Maria conseguiu pensar foi: o que mais poderia acontecer? A tempestade não tinha acabado. Ela mal podia acreditar que o jogo da vida poderia ser tão traiçoeiro. E no fundo de seu ser, uma pergunta ecoava: a verdade seria mais devastadora do que as mentiras? O silêncio na sala ficou opressivo. A tensão era palpável. Maria sentiu seu coração disparar enquanto os olhares se cruzavam, cada um carregando um peso imenso. Fernando, pai de Laura, estava ali. Sua aparição mudou tudo. Mas enquanto todos absorviam a notícia, um novo estrondo cortou o ar. Uma grande explosão se ouviu do lado de fora, como um trovão que ecoava na alma de todos. O barulho da multidão cresceu, mas não foi apenas isso que a tirou da inércia. Dos escombros de uma construção próxima, uma nuvem de fumaça e poeira invadiu o ambiente. Maria, instintivamente, puxou Laura para perto. "O que foi isso?" ela gritou, confusa e assustada. Álvaro parecia em estado de pânico. Sua mão tremia enquanto ele tentava arrastar Ana. Miguel, que estava ali, congelou. Isso não era para acontecer tão cedo. Eles estão atrás de mim. A expressão de desespero em seu rosto causou um arrepio nos ombros de Maria. Quem, Miguel? O que você fez? Laura, com o rosto lívido, olhava ao redor, tentando entender a gravidade da situação. Mãe, precisamos sair. Agora! O caos que se seguia era como um turbilhão. As sirenes estavam mais próximas e os rostos na multidão pareciam brotar do chão como sombras. Então, uma figura conhecida irrompeu na entrada da casa. Era Dona Cleusa, a mãe de Ana, com os cabelos despenteados e os olhos arregalados. Ana, você precisa me ouvir. É hora de você encarar a verdade. A voz dela soava como um lamento estridente. A tensão cresceu a cada palavra. Ana hesitou, olhando para Dona Cleusa como se estivesse sendo arrastada para o abismo. Mãe, pare! Não faça isso! Mas Dona Cleusa não recuou. Você tem que assumir a responsabilidade pelas mentiras que construiu. A vida de Laura depende disso. Nesse instante, a sala ergueu-se em um turbilhão de emoções. Os olhares se alternaram entre Maria e Ana, cada uma tentando entender qual segredo as duas guardavam. Maria estava a um passo de confrontar Ana, mas antes que pudesse abrir a boca, outra explosão transcendeu a conversa. Dessa vez, a janela estourou. Os estilhaços de vidro voaram como shurikens, cortando a atmosfera. E então, como uma verdade que não podia ser ignorada, um grito cortou o ar. Ela não é a única que pode reivindicar a Laura. Um homem desconhecido entrou atirando e o coração de Maria parou. Era Rodrigo, o irmão de Miguel, que havia desaparecido anos atrás. Ele levantou uma arma, o olhar fixo em Miguel. Você nunca deveria ter voltado. O terror tomou conta da sala. Laura se colou a Maria. O que está acontecendo? Quem é esse? A confusão pairava como uma névoa densa. Rodrigo, cala a boca, não faça isso! Miguel gritou, mas o homem estava fora de si, olhos cheios de dor. Você quebrou as nossas promessas. Você se escondeu enquanto todos nós sofríamos. Maria mal conseguia processar a cena. Por que Rodrigo estava com uma arma?
O que havia acontecido no passado? Uma série de perguntas percorria sua mente. A tensão aumentava e os murmúrios da multidão do lado de fora misturavam-se ao pavor dentro da casa. Essa vida é um jogo, Rodrigo gritou, e as palavras soaram como uma sentença de condenação. E quem vai ganhar? Quem vai proteger a Laura? O clima estava prestes a explodir. O que mais estava em jogo? Todos estavam conectados de uma maneira que Maria nunca imaginou. Enquanto o caos se instalava, a única coisa que Maria conseguiu pensar foi: o que mais poderia acontecer? A tempestade não tinha acabado. Ela mal podia acreditar que o jogo da vida poderia ser tão traiçoeiro. Então, como um furacão, Dona Cleusa tomou a frente. Rodrigo, chega! Você não sabe de tudo. Ela respirou fundo, a intensidade nas suas palavras, fazendo com que todos parassem. A história não é só sobre você e Miguel. Há coisas que nem você imagina. Uma onda de choque atravessou a sala. O que você quer dizer? Miguel perguntou, e a tensão fez a pergunta parecer um sussurro. Dona Cleusa olhou nos olhos de Rodrigo, um olhar que parecia atravessar os anos. Ele não é o único que está de volta. A verdade é que você tem um irmão mais velho. A revelação pairou no ar pesada e elétrica. Ele nunca soube de você. Os olhares se fixaram em Rodrigo, que estava congelado. A espada da revelação cravada em seu peito. A sala inteira parecia girar. Um irmão? Como isso era possível? O que você está dizendo? Ele se foi quando éramos jovens e eu fiz o que fiz por amor e medo. Dona Cleusa murmurou, a voz falhando. Mas ele sempre esteve aqui. E sua chegada pode ser a chave para tudo. Isso não pode ser verdade, Rodrigo gritou. Os fragmentos de uma vida inteira estavam se desmoronando diante dele. A multidão do lado de fora começava a se agitar. Maria olhou para Laura, que segurou sua mão com força. O mundo estava em desintegração e ela não sabia se conseguiria suportar mais uma verdade. A ideia de haver outros segredos, irmãos desconhecidos, tudo aquilo a deixava mais confusa do que nunca. O que mais estava escondido nessas sombras? Enquanto tudo desmoronava à sua frente, Maria ponderava: a verdade finalmente os libertaria ou apenas os destruiria ainda mais? As respostas estavam além de sua compreensão, e no fundo, uma única pergunta pairava: quem realmente era ela nesse labirinto de segredos familiares? A tensão na sala era quase insuportável. Maria sentia o peso das revelações enquanto olhava para Rodrigo, que segurava a arma. Ele parecia prestes a explodir. Você realmente não tem ideia do que está fazendo, não é? A raiva em seus olhos brilhava como fogo. Dona Cleusa tentou acalmá-lo, mas suas palavras pareciam perder-se em meio ao caos. Rodrigo, isso não vai ajudar ninguém! Ela gritou, seu medo a fazendo tremer. Todos ali estavam presos em um turbilhão de emoções. A multidão do lado de fora crescia, aglomerando-se diante da casa, onde as sirenes ecoavam. O ambiente estava carregado de palpitações e lágrimas. Maria tomou coragem e parou em frente a Rodrigo. Pare! Pense no que você está fazendo. Mas mesmo assim, ele parecia distanciado da realidade. A adrenalina em seu corpo o impulsionava numa direção mortal. E então, como um relâmpago, um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. A porta dos fundos foi arrombada por um grupo de homens encapuzados. Eles entraram, armas em punho. É hora de acertar contas, um deles gritou.
O pânico tomou conta da sala. As vozes confundiam-se em um grito coletivo. Laura agarrou a mão de Maria, os olhos arregalados de terror. O caos se instalou como uma escuridão súbita, cobrindo tudo. Maria sentiu uma onda de desespero. Laura, corra! Ela empurrou a filha em direção à saída, mas Rodrigo não se moveu. Ele estava paralisado, a arma tremendo em sua mão. Em um instante, uma nova explosão de vidro estourou. Os homens encapuzados avançaram. Então, no meio da confusão, um tiro foi disparado. Um grito cortou o ar. Era Dona Cleusa, seu corpo estirado no chão. A expressão de dor se estampando em seu rosto. O tempo parecia parar. Maria se virou, seus olhos arregalados encontrando o olhar de pena e espanto de Laura. Não! Mãe! Ana gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Enquanto a sala preenchia-se com o som do lamento, o grupo de homens encapuzados não hesitou. Eles se espalharam como uma tempestade e a multidão do lado de fora começava a compreender a gravidade da situação. Miguel, sem pensar, se lançou em direção a Dona Cleusa, mas o tiro tinha sido fatal. Mãe, você não! Ele sussurrou, a dor tomando conta do seu peito, a cena se arrastando como uma tortura. E agora, quem vai nos proteger? Um dos homens encapuzados falou, sua voz rouca, cortando através da dor. Você pensou que poderia escapar, Miguel? Ele fez um gesto, e 2 dos homens mais próximos se prepararam para levar Miguel. Isso não vai acabar assim! Rodrigo gritou, repentinamente revigorado pelos gritos de dor ao seu redor. Ele mirou, a tensão nos músculos visível. Mas foi nesse momento que uma nova reviravolta aconteceu. Maria, em estado de choque, olhou para trás e por um instante encontrou o olhar de um homem familiar passando pela porta dos fundos. Era Fernando, o pai de Laura, mas não estava só. Atrás dele, uma mulher. Uma mulher velha, com um semblante familiar. Chega! É hora de revelar a verdade! Ela gritou, e todos na sala a reconheceram. Dona Isabel, a avó de Miguel, estava ali, após anos em silêncio. Uma onda de murmúrios percorreu o grupo. Você! Miguel começou perplexo. O que você está fazendo aqui? Vejo que os segredos finalmente estão todos expostos. Mas você não está pronto para o que vem a seguir. A voz dela ecoou. E antes que alguém pudesse questionar mais, ela se virou e apontou para Laura. Quem pensa que é? Os olhares se fixaram em Laura. O choque era palpável. O que você quer dizer? Maria sentiu seu coração parar. Aquela era uma frase que parecia carregar o peso de um cataclismo. E nesse instante, o mundo de Laura começou a desmoronar como um castelo de cartas em uma tempestade. Enquanto os gritos e o caos se intensificavam, Maria olhou para Laura, os olhos cheios de lágrimas. O que está acontecendo? E a pergunta pairou no ar, repleta de expectativa e medo. O que mais estava escondido nas sombras da sua história? A única certeza era que a verdade, agora mais do que nunca, estava prestes a transformar tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Dona Isabel, que acabara de soltar a bomba. Você não é quem pensa que é. E as palavras ecoaram como um trovão. Maria sentiu seu coração saltar, suas mãos tremiam. Laura, ao seu lado, parecia prestes a desmaiar. O que você quer dizer? Laura sussurrou, os olhos marejados de confusão e medo. A atmosfera estava sobrecarregada, como se um relâmpago estivesse prestes a cair. Dona Isabel respirou fundo, como se enfrentasse um mar revolto. Laura,
Você foi trocada ao nascer, o que eu escondi durante todos esses anos. A verdade que pensei que lhe protegeria, agora pode te destruir. O choque nas palavras delas era palpável. E a sala inteira parecia fazer uma pausa. Rodrigo ficou paralisado. A arma em sua mão tremeu. Como assim trocada? Isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, incapaz de aceitar o que estava ouvindo. Miguel, do outro lado, respirava pesadamente. Seu rosto estava pálido. Laura recuou um passo, as mãos no coração que parecia querer sair do peito. Eu sou trocada? A insegurança na voz dela estava clara como cristal e as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Sim! Dona Isabel gritou, a idade pesada em sua voz. Durante um acidente no hospital, 2 meninas nasceram na mesma hora. Uma tinha todos os traços da família e você, Laura, foi levada para a casa errada. A filha legítima do Miguel e da Cleusa. Você é a outra garota. A verdadeira garota foi criada por outra família. Você não é sua mãe. A sala inteira pareceu girar. E em um instante, a verdade se despedaçou diante de todos. Isso não é verdade, Ana gritou, mas a defensiva era frágil. As vozes da multidão do lado de fora se tornaram um mero eco em meio ao tumulto emocional. E o que nós fazemos agora? Miguel, com um olhar perdido, se voltou para Dona Isabel. As pessoas estavam em pânico, cada um tentando assimilar o que acabara de ouvir. Maria segurou Laura, que estava quase prestes a desmoronar. Eu preciso saber quem sou, Laura berrou com uma intensidade que cortou o ar. Mãe, você deve saber. Tudo isso não é verdade. E então, como um relâmpago, o inesperado aconteceu. Um dos homens encapuzados, que ainda estava ali, falou de repente. Eu sei quem você é, Laura. E não se esqueça, você não é a única que pode reivindicar sua verdadeira identidade. A tensão atingiu um novo pico. O que você quer dizer com isso? Maria gritou desesperada. Mas o homem apenas sorriu, um sorrisinho friamente satisfeito, e continuou. Acho que vocês precisam entender que, além disso, existem outros que também têm um direito a essa verdade do outro lado da cidade. E um piscar de olhos ele puxou um celular e digitou algo rapidamente. Eles estão vindo! A prova de quem você realmente é. E uma das suas famílias nunca desapareceu. O que ele disse enviou um arrepio pela coluna de todos. Maria olhou para Laura, que agora estava em um estado de vulnerabilidade e angústia. O nó na garganta da mãe se apertou. O que aquilo significava? Que outros segredos estavam para ser revelados? No final, quem sabe o que mais há nessa história? O homem encapuzado concluiu. O pânico começou a se espalhar. Pessoas da multidão, do lado de fora, começaram a gritar, buscando respostas que definitivamente estavam longe de ser esclarecer agora. E enquanto o caos se instalava, uma nova questão surgia na mente de Maria. E se tudo o que acreditava não fosse verdade? Será que a vida dela, de Laura e de todos neste círculo vicioso não era apenas uma grande ilusão? O que estava por vir poderia muito bem determinar o destino de todos. Uma nova onda de terror inundou o ambiente, enquanto as sirenes se aproximavam, e Maria intuía que nada seria como antes. E qual seria o momento de revelação que mudaria tudo novamente? Com o tumulto tomando conta de todos, a sala estava em um verdadeiro caos. O homem encapuzado continuava a manter todos à mercê. Sua presença ameaçadora parecia ter sugar o ar do ambiente. A confusão,
As explosões e a revelação de Dona Isabel deixaram tudo ainda mais tenso. Maria agarrou Laura com força. A mente dela um turbilhão de perguntas e medo. Laura, não se assusta. Nós vamos sair dessa, Maria disse, tentando transmitir uma força que mal sentia. Laura olhou para a mãe e os olhos dela estavam cheios de desespero, mas havia um brilho de determinação surgindo. Mãe, precisamos enfrentar isso de frente. Não tenho medo. Os gritos da multidão lá fora se intensificaram. As sirenes se aproximavam. Uma cacofonia de caos e desespero que envolvia tudo. O homem encapuzado, percebendo a pressão crescente, começou a recuar. A verdade virá à tona, e quando isso acontecer, todos vocês vão se lembrar do que estão escondendo. Ele gritou antes de sair correndo pela porta dos fundos. A tensão se quebrava ao mesmo tempo que o grupo respirava com alívio. Ana, paralisada, finalmente acordou do seu estado de choque. Eu não quero fazer parte disso. Não mais! As palavras dela pareceram ecoar, misturando-se com os gritos da polícia do lado de fora. O cenário transformava-se em um pesadelo, mas também se tornava um momento de clareza. Dona Cleusa, deitada, teve um instante de lucidez e olhou para os filhos. O que fizemos, já não podemos voltar atrás. Mas a verdade é nosso melhor remédio, disse suas palavras carregadas de dor e sabedoria. Miguel, em um impulso, agarrou a mão de Dona Cleusa. Enquanto seus olhos refletiam arrependimento, Maria se lançou à frente, envolta em emoções e lágrimas. Mamãe, não fale assim! A polícia finalmente invadiu a casa. Os oficiais em alerta máximo. Todos para o chão. Agora! Um deles gritou e a sala se tornou uma cena típica de filme policial. Com uma série de gritos e movimentos bruscos, as coisas pareciam estar finalmente começando a tomar rumo. Laura, fique perto de mim! Gritou Maria, puxando a filha, enquanto a multidão de policiais começava a permear o espaço. O olhar de Laura encontrava o de Miguel por um instante, e o entendimento silencioso parecia flutuar entre eles. A dor do passado poderia ser o que os uniria no futuro. Dona Isabel, vendo os acontecimentos se desenrolarem, deu um último passo. A verdade pode ser dolorosa, mas é hora de parar de correr. Não somos apenas nossos erros. Somos, sim, o que decidimos fazer depois deles. Com as palavras ressoando, as pessoas começaram a se levantar lentamente. E até mesmo Ana se aproximou da avó, a raiva dando espaço à vulnerabilidade. Desculpe, mãe, eu não sabia. Eu só queria proteger você e a Laura. Os ânimos começaram a se acalmar quando Miguel finalmente se virou para Laura. E a expressão dele era uma mistura de dor e esperança. Laura, eu prometo que faremos o que for preciso para consertar isso. Você é parte de nós e sempre será. O coração de Maria se encheu de carinho ao ver a união formando-se, apesar das lágrimas e da dor. As sirenes se tornavam uma melodia constante no fundo. Mas havia um leve brilho de esperança no ar. A conversa que antes era de rancor passou a ser sobre redenção e compreensão. Maria olhou para Laura, a filha que tanto amava, e pensou que talvez ali estivesse a chance de renascer para um novo começo. Vamos para casa? Laura sussurrou, com a certeza de que aquela verdade dolorosa os tornaria mais fortes. Maria sentiu um sorriso esperançoso passando pelo seu rosto. Era hora de curar, de se unir e de seguir em frente. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas juntas elas encontrariam um novo significado para a família.
E à medida que a esperança começava a tomar conta, uma última pergunta pairou no ar. Que outra verdade ainda estava escondida nas sombras? Agora é a sua vez de se unir a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso trabalho chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar seu apoio agora.